Hoje é dia 14, sabadão, e esse é o nosso segundo editorial do dia. Bora explicar para vocês um pouquinho o que está rolando na política brasileira. Esse é o nosso almoço com política e, meu amigo, daquele jeito. Pois é, isso aqui já é coisa do passado. O que aconteceu há 15 minutos atrás já não vale muito, afinal, prende e desprende em questão de minutos. Pois é. Essa aqui foi a matéria da Veja, que disse que o Mauro Cid mentiu na sua delação premiada. E, para tanto, motivo pelo qual deveria simplesmente ser excluída, anulada essa delação premiada. Ora bolas, até agora o STF não fez. Mas a defesa do Mauro Cid diz que isso não passa de uma grande fake news por parte do Bolsonaro e do advogado do Bolsonaro. Disse que tem erros grotescos nas mensagens que foram expostas, que o Mauro Cid é um literário, que ele fala muito bem o português e que ele jamais escreveria alguma coisa com um erro de português numa rede social. O negócio é o seguinte: de um lado, a Veja diz que o Mauro Cid usou aquele perfil sim, e o advogado do Bolsonaro também, e pede anulação do processo e da delação. Do outro, o advogado do Mauro Cid, agindo de forma correta, ele está defendendo o seu cliente, diz que não, que isso é uma tremenda de uma fake news. E aí, o ministro Alexandre de Moraes aparece e fala, ó, manda a Meta segurar aí os dados desse perfil que foi utilizado pelo Cid, porque simplesmente alguém apagou o perfil. Apagaram o perfil. E aí é onde vem o detalhe. A Veja comprou a briga de vez. Falou, vocês estão falando que a mensagem que tá lá é mentirosa porque tem erro de português? Então toma desavisado. Vou pôr áudio. Tem selfie também. E se continuar mentindo, falando que isso aqui é fake news, eu vou colocar mais. Eu vou postar mais. Eu tenho mais coisinhas aqui para mostrar. Pois é, repercutiu geral, todo mundo viu que, olha, não dá para justificar, né, que aquilo é mentira. A Veja veio e mandou na lata, ó, nós temos mensagem, nós temos áudio, nós temos selfies. Então nós vamos mostrar que foi mais uma mentira do Mauro Cid. Ou seja, o Mauro Cid está se tornando um mentiroso contumaz nessa delação. Primeiro ele mente que ele não usava o perfil. Agora ele mente que o perfil é fake. E aí a Veja vem e prova que o perfil existe. A Veja já sentiu a água bater no bumbum, falou, desmontamos o castelo de areia que o STF está usando para pegar o Bolsonaro. E agora? Pois é, a Veja teve que bater de frente com o Supremo Tribunal Federal e montou uma nota, carta ao leitor. O poder da reportagem defendeu a liberdade jornalística. Meu amigo, liberdade jornalística no Brasil, liberdade de expressão no Brasil, já não é mais como outrora. Mas merece o parabéns. Tô vendo que a Veja começa a ganhar seguidores novamente por estar fazendo reportagem de verdade. Outro caso que a gente vai falar aqui também é do Lewandowski. Tem prioridade? Não. O Brasil não tem traficante, não tem assassinos, não tem abusadores de mulher, não tem corruptos. Não. A prioridade da justiça brasileira, mesmo que isso custe milhões aos cofres públicos, meu amigo, você sabia que geralmente processos de extradição custam muito dinheiro para o cofre público? Milhares de reais? Mas a prioridade é prender a bandidona da Carla Zambelli. Essa é muito mais perigosa do que qualquer beira-mar da vida. O Lewandowski disse que já tem prioridade na prisão da Carla Zambelli e que já tem ideia onde ela está. E vão dar um jeitinho de trazer ela logo. Pois é, mas pegando o gancho disso aqui, de STF, de Zambelli e de substituto de Zambelli, o jornal Estadão também resolveu virar gente. Partiu para cima do Supremo Tribunal Federal e disse que o STF fabrica regras arbitrárias para controlar as redes sociais.
Parece que a imprensa está acordando. Será que é porque o umbigo está na reta? Eu acho que sim. E aí, no gancho que eu disse, esse aqui, vocês conhecem? Coronel Tadeu. É o cara que vai assumir no lugar da Carla Zambelli se ela for cassada. Já está como suplente. Pois é, falou que o STF está certo em regular as redes sociais. Porque o Congresso não o fez? Meu amigo, isso não agradou nada. O PL já está falando em dar punição no cara. Mas será que foi bem isso? Será que ele está bem errado? Vamos entender o que ele falou aqui, né? Eu discordo completamente do STF regular, mas eu discordo também do Congresso ficar omisso nessa aí. O Congresso tem que agir, tem que dar resposta, tem que mandar, né, para cima do Supremo regras constitucionais. E aí, a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Então já deu para você sentir o clima desse editorial que a gente vai trazer para vocês, né? Então não esqueça aí, tá? Se você quer uma matéria, um jornal, ou, já me falei como jornal. Não, vou montar um jornal para vocês. Vou virar repórter, vou montar jornal e vamos melhorar esse negócio aqui para vocês. Vou nada, tá bom assim? O negócio é o seguinte, se você quer informação de qualidade, sem risco de fake news, a gente buscando dados, informações para trazer para vocês, né, as informações de acordo com o que são veiculadas em grandes jornais, em grandes veículos de comunicação, sem risco de vocês ficarem entrando aí na mira, né, de defensores da democracia. Então, cogite inscrever-se no canal. A gente está trabalhando para bater a nossa meta. Bora bater a nossa meta e alcançar os nossos 2 milhões de seguidores, pelo menos por hora. Porque depois a meta é chegar muito mais longe. Mas 2 milhões mostrar que nós, conservadores, estamos aqui, estamos prontos, né, para falar de um Brasil democrático. Bora para cima? Vamos entender o que está rolando? Vem comigo. É o seguinte, vamos falar do senhor Mauro Cid. O Bolsonaro teve uma estratégia, em especial seus advogados, brilhante. Tá muita gente batendo no Bolsonaro, mas aqui eu não estou falando como apoiador político de A ou B, até porque eu não sou apoiador político. Estou falando como advogado. Eu, no lugar da defesa do Bolsonaro, mesmo sabendo dos riscos políticos que ele poderia tomar, de gente batendo, falando Bolsonaro é frouxo, a minha orientação para ele seria: faça exatamente da forma que você fez. Só não ia aconselhar a piadinha sem graça que ele fez pro Moraes. Mas faça exatamente da forma que você fez. Por quê? Porque o advogado do Bolsonaro, ele tinha um plano. Ele guardou para o último momento a desestabilização do Mauro Cid. E perguntou: Mauro Cid, vem cá, você usou algum perfil de rede social aí para contar que você está sendo perseguido? Para contar que você está sendo coagido pelo juiz? Mauro Cid tremeu na hora. Não, meus celulares foram apreendidos. E quem que é Gabriela, hein? Fala aí pra mim. Ih, Gabriela é minha esposa. Pois é. Só isso que eu queria saber. O Mauro Cid desestabilizou dali pra frente por completo. E a Veja já sabia. O Bolsonaro já estava com essas informações. O advogado já estava com essas informações. Esperou passar 2 dias, entregou pra Veja e falou: solta a bomba. E a Veja, aquelas capas que derrubaram a Dilma Rousseff, que eu adoro. Veja, ele mentiu. Pois é, escancarou que o Mauro Cid utilizou um perfil, sim, e nesse perfil ele argumentava que estava sendo coagido e que eles só colocavam lá na Polícia Federal o que o Alexandre de Moraes queria. Deu ruim, hein? A defesa do Mauro Cid, na hora, falou: não, peraí. Isso aí é fake news. Mentira. O Mauro Cid não mentiu. Quem está mentindo é o advogado do Bolsonaro, ou melhor, é a Veja que publicou essa matéria aí. Matéria do Infomoney para vocês. Defesa de Mauro Cid pede investigação do perfil do Instagram ligado às críticas ao STF. Os advogados tratam como fake news as mensagens atribuídas a Cid e dizem que a linguagem usada não condiz com a linguagem do militar. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro e delator do caso de tentativa de golpe
de Estado, pediu na quinta-feira que o Supremo Tribunal Federal abra uma investigação sobre o perfil do Instagram Gabriela R702, que é o perfil apontado como vinculado ao Mauro Cid. Depois, né, a reportagem sugere que o perfil foi cancelado, né, foi excluído, para ninguém ter acesso. E que a forma que, com erros de português, não era uma forma do linguajar do Mauro Cid. Vem cá. O ministro Alexandre de Moraes, de pronto, determinou que a Meta envie os dados do perfil supostamente usados pelo Mauro Cid. E aí, aqui é uma bomba relógio que ninguém sabe para que lado vai explodir. Se for falso mesmo, a bomba vai explodir no colo do advogado do Bolsonaro. Logo vão interpretar que foi ele que falsificou esses dados. Vão interpretar, não vão investigar. E hoje a regra é essa, interpreta e prende, né? Agora, pode também que vão só assumir que a Meta já não tem mais isso, né? Ou se prova que o Mauro Cid mentiu mais uma vez, meu amigo, aí o Alexandre de Moraes vai ter que anular essa delação premiada. Como é que você vai manter a delação premiada de um mentiroso? Agora, presta atenção comigo. O interessante aqui é você entender que o advogado do Mauro Cid está certíssimo. Ele tem que fazer sua defesa, é o papel dele. Agora, a gente precisa entender que é frágil demais o argumento de que, olha, tem erro de português, não tem o jeito do Mauro Cid falar. O que você escreve num livro, o que eu falo aqui, né, no vídeo para vocês, geralmente é bem diferente da forma que eu me comunico nas mensagens, com os meus familiares, com os meus amigos. Às vezes eu falo mais palavrão, se bem que eu sou assim, de qualquer jeito, eu já considero vocês como amigo, do jeito que eu falo para vocês é os áudios que eu respondo pro pessoal aqui. Mas enfim, é frágil esse argumento. Então, a expectativa e a chance de que esse perfil tenha sido mesmo utilizado pelo Mauro Cid é grande. É um erro bem amador, diga-se de passagem, se o Mauro Cid usou esse perfil, né? A não ser que ele queria que mais pra frente a delação fosse anulada mesmo. Mas santo, pra que ele vai preso? Pois é, ele pode até ir preso. Mas depois, se a direita ganha, tira ele da cadeia e aí ainda indeniza o cara. Mas vamos lá. A Veja não aceitou ser chamada de mentirosa, não. Falou, o quê? Vocês estão me chamando de mentirosa? Vocês estão falando que eu tô publicando fake news? Que isso aqui não é de verdade? Vou mostrar uma coisa para os senhores, tá? Mauro Cid usa Instagram da mulher para contar como foram feitas as delações. Temos áudio para mostrar para vocês. Eu não sei se o áudio vai estar legal para vocês ouvirem aqui, mas vou colocar mesmo assim. Dia 2 de março, ponto, aí fala. Dia 2 de março, ponto, aí ele fala. Acho que tá muito baixo, muito ruim. Aonde foi a reunião e quem participou? Aonde foi a reunião e quem participou? Eu tô repetindo, porque pra mim tá saindo baixo demais. E se for sair baixo pra vocês também, aí estraga o vídeo, né? Então, tô repetindo o que ele falou. Eu falava isso. Eu falava isso e isso. O que foi concluído na reunião? Eu falei assim, não tem conhecimento. O que foi concluído na reunião? Eu falei, não tenho conhecimento. Foi concluído na reunião. Do que foi concluído na reunião. Você começou e tal, então corta, era assim. Você começou tal. Depois um corta, era assim. Encerra agora essa parte do coisa. Ele cortava. Encerra agora essa parte da coisa. E ele cortava. Aí a gente fala, agora o assunto vai ser General Braga Neto. E aí eles conduziam o assunto, né? Agora o assunto vai ser General Braga Neto. Aí a gente falava, General Braga Neto teve isso, falou isso, o que você sabe? Eles já chegavam, eles não perguntavam ao Mauro Cid o que ele sabia, né? Eles primeiro traziam uma narrativa, o general falou isso, o que você sabe? Foi assim, foi assado. Aí eu falei, não, foi assim, foi assado. Aí o cara... Assim não pode ser. Não, assim não pode ser. Ele falava, pensava, nós temos outras informações.
Ó, nós temos outras informações, não pode ser assim. Eu falei, porra, então você me passa as informações para eu poder saber. Porque esse telefonema que você falou aqui foi uma das 100 ligações que eu recebi nesse dia. Ó, então você me passa as informações que eu quero saber. Porque esse telefone que você me passou aqui foi uma das 100 ligações que eu recebi naquele dia. Eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Mas isso é um ponto-chave. Aí, isso aqui é o investigador da Polícia Federal, viu? Não, mas ele falou assim, isso aqui é um ponto-chave. É um ponto-chave pra você. Tem todo ponto, tudo aqui é ponto-chave, você tá dizendo. Ponto-chave pra você, que tudo aqui é ponto-chave que você tá dizendo. E não é. Pra mim, algo relevante que foi mais um pedido que eu recebi no meio de centenas no meu dia a dia. Pra mim, não é relevante. Pra mim é só mais um pedido que eu recebi no meio de centenas no meu dia a dia. Se fosse mineiro era, olha, prestou atenção no tamanho do negócio, né? O quanto isso aqui fica cada vez mais escancarado, né? Que tem áudio, tem vídeo e não para por aí. Ué, tem até selfie. Sim, tem até selfie do bagulho. Olha só. Isso aqui é a Bárbara do Te Atualizei que publicou o seguinte. Mensagens, áudio, selfie ilustram mais uma mentira do Mauro Cid. Ou seja, não tem essa história de que é fake news, não. Aí a Bárbara escreveu, ué, mas não era uma fake news grotesca? Tem áudio, tem selfie, tem conversas e agora tem Alexandre. Cid mentiu hoje em seu depoimento? Hoje. Ou seja, fica aqui gritante, né? Que a Veja quis mostrar que o perfil era utilizado pelo Mauro Cid. Teve uma selfie que ele publicou, mandando um joinha. Não, beleza, valeu, tchau. Aí fica difícil, né? Tem selfie, tem áudio, tem mensagens. E aí, pra gente resolver isso aqui rápido, é só o Google, a Meta, o Instagram, né? O Instagram, no caso, que é do Facebook, mandar a geolocalização. Você vai saber onde o perfil estava falando, de qual celular, qual rede de Wi-Fi, qual IP. Hoje é fácil, né? Então, assim, isso aí vai ser revelado. A Veja sentiu e fez uma publicação, carta ao leitor. O poder da reportagem. Cobertura de Veja sobre a trama golpista definiu o rumo dos investigatórios, dos interrogatórios no STF. Ou seja, publicação agora às 11 horas. A Veja faz aqui uma defesa do jornalismo independente. Resultado, ela já sente que o que aconteceu com a Folha de São Paulo, quando expôs o Twitter Files, pode chegar até a Veja agora. Afinal, todo aquele plano, toda aquela cronograma agendado para mandar o Bolsonaro para cadeia. Agora veio a Veja para atrapalhar isso aí. É ruim, hein? Próximo bloco. Vamos lá, pessoal. Tem que pegar a Zambelli. Ela é a coisa mais perigosa do mundo e do Brasil. Afinal, ela é perigosa, né? Afinal, ela é amiga do hacker que coloca uma ordem tabajara de prisão para ministros. Olha, o Lewandowski, ignorando que existem casos absurdos no Brasil, agora o foco é pegar a Zambelli. Ministro de Lula diz já haver ideia de onde Zambelli está na Itália e que em breve ela será extraditada. Você sabia que um processo de extradição é caro pra caramba? Pois é. O ministro, segundo a Folha de São Paulo, da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta sexta-feira que há uma ideia de onde a deputada federal Carla Zambelli está na Itália e que ela será extraditada em breve. A congressista fugiu para o país europeu após ser condenada pelo STF. Então, tá aqui o governo Lula, tá aqui o STF, tá aqui todo mundo doidinho para pegar a Zambelli. Porém, tem uma pedra no sapato. O deputado Hugo Mota mandou para a CCJ o processo da Carla Zambelli sobre a prisão e o mandato da Carla Zambelli. E aí, mandou num momento que Centrão e oposição estão por aqui com as decisões
que o Supremo vem tomando em relação à Câmara dos Deputados. E a chance da CCJ votar e falar, para aí, não vai fazer isso com a Zambelli, para o Alexandre de Moraes, são gigantescas. Vou te falar que até hoje, alguns deputados não engolem o que aconteceu com o Daniel Silveira. Pois é. Então, o Lewandowski está na expectativa, né? Mas pode ser que isso não se resolva. E aí, agora eu quero falar com vocês sobre o substituto da Zambelli, o Coronel Tadeu. Pois é, pessoal. Tudo, né, que está hoje sendo exposto na grande mídia são coisas absurdamente assustadoras. Para quem gosta de acompanhar o cenário político do Brasil e para quem não gosta, mas entendeu que deve acompanhar, porque o pior que pode acontecer é você não gostar de política, porque você vai ser dominado por quem gosta de política. Tudo que acontece, né, vira repercussão. E hoje, uma das principais repercussões é que as redes sociais fazem um papel de informação. Fazem um papel de abrir os olhos de muitos cidadãos sobre coisas que a mídia não quer falar, porque senão a verba del governo não se queda, né? Ou seja, talvez, pode ser que a graninha do dinheiro não chegue até você, do Pix. Você já viu que quando a Globo dá uma latada no Lula ali, você vai, ih, o Pix não caiu. Pois é. Olha que matéria do Estadão. Esse é o ponto principal. Querem regular as redes sociais. Num modelo que admira o modelo do Deng Xiaoping, do Xi Jinping, o modelo da ditadura chinesa. Falam abertamente para você. Ao fabricar regras arbitrárias para as redes, arbitrárias, o STF institucionaliza o caos que pretende regular e atropela o legislativo, único poder com legitimidade para criar limites na internet. O Supremo instaura uma terra sem lei na internet. O Brasil torna-se, assim, uma aberração normativa. O único país democrático. Quem disse que isso aqui está democrático? O único país democrático onde as normas para a internet e até o órgão de fiscalização nascem de sentença judicial. Ora bolas, parabéns Estadão. Estadão merece parabéns por essa publicação. E, literalmente, né, estava vendo, ontem eu expus um vídeo do Ronaldo Lemos para vocês, que articulou, né, o Marco Civil da internet. Foram quase 10 anos de discussão, audiências públicas, debates, passou de uma ordem legislativa para outra, seguindo a Constituição para sair o Marco Civil da internet, que foi considerado, à época, uma revolução, punindo o cara que comete calúnia, injúria, difamação, o cara que usa as redes para cometer crimes previstos no Código Penal. Agora o STF quer combater quem pratica crime de ódio. O que é crime de ódio mesmo, hein? Aí depende. Se você joga bola com a cabeça de um presidente e ele é de direita, não é crime de ódio. Mas se você xinga um presidente de esquerda de ladrão, é crime de ódio. Você tem que ir pra cadeia. Ou melhor, pode ser crime de ódio também se você divulga o salário de um desembargador num veículo de comunicação. Isso é crime de ódio. Mas se você prega uma boa cova, uma boa pá e uma boa bala para quem é de direita, isso é amor. Não é assim que funciona? Pois é. Agora, o suplente da Zambelli entrou nessa discussão. O cara falou uma besteira, mas eu entendi ele, tá? De certa forma. Matéria do Conexão Política. O PL pode acionar o suplente de Zambelli por romper com valores do partido sobre a regulação das redes sociais. Pois é, na iminência de assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados, o Coronel Tadeu, né, que é o substituto, né, o suplente da Carla Zambelli, ele argumentou que ele concorda com o STF regulamentar as redes sociais porque o Congresso não o fez. E isso vai em confronto com as regras do partido. No Estatuto do PL, ele justifica a defesa da liberdade de expressão.
Abre aspas. O STF não está errado em deliberar sobre o tema agora. Tá sim, eu discordo dele aqui. Porque hoje não temos regulamentação. Tem Marco Civil da internet sim, também está errado. Então, o que o Congresso precisa é elaborar uma regulamentação justa. Aqui ele está certo. Tá? O texto proposto pelo Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, vai para a lata de lixo. Temos que propor um texto mais palatável, que não fira a liberdade de expressão. Só que essas falas do Coronel Tadeu geraram uma revolta dentro dos deputados do PL que falaram, peraí, nós estamos brigando aqui contra esses caras que admiram o modelo chinês, que querem te calar, e você vem aqui e fala que tá certo isso. Pode isso, Arnaldo? Não, não pode ser assim. O Coronel Tadeu, suplente da Zambelli, esclareceu suas falas à imprensa e diz que repudia a censura nas redes. Não cabe ao Supremo legislar. Aqui ele voltou atrás. Tá? Da fala que ele foi muito infeliz, ele voltou atrás lá na fala dele, né? Abre aspas. Não cabe ao STF legislar. Esse papel é do parlamento, onde há representatividade popular e espaço para o contraditório. Claro que sim. Agora ele corrigiu o que ele disse antes. Tadeu também alertou para os riscos de medidas que, sob o argumento de combate à desinformação, possam abrir caminho para censura e controle ideológico. Abre aspas. A liberdade de expressão é um dos pilares da democracia e deve ser protegida. Em nome do combate à desinformação, estão tentando impor um controle ideológico nas redes. Isso é perigoso e inaceitável. Censura não é proteção, é opressão. O que está em jogo é a liberdade de milhões de brasileiros. Corrigiu o que ele falou. Não sei se ele quis, tipo assim, não, eu vou entrar sem entrar em conflito com o STF, e acabou falando uma besteira ali, né? Acabou falando uma besteira. A gente precisa entender o seguinte. O Congresso Nacional hoje precisa dar uma resposta imediata para os anseios da sociedade. Tudo que causou esse conflito todo foi considerar o artigo 19 da Lei do Marketing Digital da Internet inconstitucional, dando interpretação ao STF de que aquilo ali é inconstitucional, o que é uma aberração. Viola o artigo 5º da Constituição, falar que uma medida pode ser tomada sem contraditório e ampla defesa. O artigo 5º da Constituição diz que a todos será garantido a ampla defesa e o contraditório em processos administrativos e judiciais. E é uma medida administrativa você retirar um perfil privado, mas é uma medida administrativa, tem que ter o contraditório e ampla defesa. Então a solução é simples. Pega o artigo 19, apresenta uma PEC e inclui ele dentro da Constituição. Como é que a Constituição vai ser inconstitucional? Então, se os deputados quiserem resolver, e aqui eu entendo a parte do Coronel Tadeu, acho que ele é um ótimo deputado, acho que ele só foi infeliz na fala, mas acho que o Coronel Tadeu deveria, inclusive, ao adentrar, propor a proposta, né? Incluir a proposta de emenda constitucional, no sentido de que torna o artigo 19 do Marco Civil da Internet um artigo constitucional. Pronto, falei. Minha visão é que este é o caminho. E aí? O que você acha disso? Concorda ou sem corda? Coloca no comentário que eu quero saber. Pessoal, eu tô mais brando aqui, menos matéria, mais tranquilo. Vocês viram que eu tô mais light. Vocês viram que eu tô até meio sem voz, né? A voz tá bem diferente aqui. Ainda tô rouco ainda. Com a voz um pouco diferente. Assim, é fraca. Mas tô tentando, mesmo no final de semana, trazer conteúdo para vocês, tá? Então, para quem puder aí, compartilha, curte. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Que nunca falte o pão de cada dia na sua vida. Que Deus te abençoe sempre, sempre, muito, com o melhor que você possa ter, que você mereça sempre o melhor, tá bom? Grande abraço, vejo vocês no próximo editorial, às 4 horas da tarde.